Vamos lá então, pessoal, conversar um pouco a respeito de Hereditário, o filme que estreou nesse último dia 21 de junho, está tendo uma boa aceitação até o momento que eu gravei esse vídeo. Mas a gente precisa dar uma passadinha rápida pela história antes de eu dizer para vocês de verdade o que eu achei sobre o filme. E nela é contado que logo depois que a mãe de Annie bate as botas, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Como se já não bastasse, essa mesma velha trazia consigo um histórico de insanidade e perturbações que fazia a família passar por verdadeiros perrengues. Mesmo após a partida dessa velha doidona, que tinha como sua queridinha a sua neta Charlie, uma menina esquisita de 13 anos, de certa forma a velha permanece como se fosse uma sombra sobre essa mesma família, continuando a exercer uma espécie de poder em cima de Charlie. Com o crescente terror tomando conta de toda a casa, a família começa a querer desvendar os mistérios deixados por essa mulher. A direção é do novato Ari Aster, um americano que fez poucos filmes até agora, mas que eu considero muito esperto. Afinal de contas, ele conseguiu compor um elenco de atores que já estão acostumados a lidar com filmes de terror e suspense, como por exemplo a própria Toni Collette, que faz aí no caso a Annie, que ficou muito marcada em O Sexto Sentido, o próprio Gabriel Byrne, que faz o marido de Annie, no caso Steve, e que dispensa comentários. Além de, na minha opinião, até hoje o ator fez o melhor diabo dos cinemas em Fim dos Dias. Já Alex Wolff, apesar de jovem, é bem rodado, já fez muitos filmes e aqui interpreta o filho do casal, Peter. E completando o time, a iniciante Millie Shapiro, que mandou muito bem fazendo a tal filha esquisitona que eu falei ainda há pouco aí, de 13 anos. A mesma personagem que começa amarrando toda a trama da história. Hereditário é um filme que ele não traz absolutamente nada de novo dentro da sua história. Na minha opinião, o que ele acaba apresentando é uma construção, uma dinâmica diferente dentro daquilo que a gente já viu em vários outros filmes. Porém, ele começa flertando para ser um terror psicológico e depois ele acaba se transformando naquele terrorzão clássico que nós já estamos acostumados a ver por aí. No início, a trilha sonora é bastante intrigante, tem ali em cima do próprio personagem da Toni Collette, no caso a mãe dos meninos, a Annie, que é uma artista que faz uma espécie de arte em cima de maquetes, que ela faz miniaturas, e o diretor ele tem uma sacada muito legal logo no começo, que ele explora essa questão da arte da Annie para nos apresentar cenas verdadeiramente interessantes, com efeitos práticos, que até começa a dar aquela impressão que você vai ver aquele puta ultra mega filme. Porém, a partir do momento que alguns fatos começam a se suceder, ele, como eu disse ainda há pouco, ele começa a transformar de um terror psicológico para um terrorzão daqueles que a gente já está acostumado a ver. Claro que não chega a ser um filme do James Wan com jumpscares para tudo quanto é lado, passa longe disso, mas a história ela começa a ser, digamos assim, um pouco mais linear aos nossos olhos. Na minha opinião, um problema de Hereditário é que ele perde muito tempo em querer explicar coisas óbvias, o que acaba tornando o filme muito comprido e em certos pontos cansativos. Ou seja, ele para em determinadas cenas e ele quer justificar, ele quer contar para você direitinho o que está acontecendo ali e por que aquilo aconteceu. Quando na verdade você poderia ser um pouco mais dinâmico, até mesmo nessa montagem do filme, para você poder deixar o espectador um pouco mais à vontade e poder se envolver muito mais com a história. Porém, essa questão da proposta do terror psicológico, que ele chega a flertar muito com isso no início do filme, ele que te deixa interessado em querer saber o que de verdade está acontecendo ali, o que pode acontecer a partir de outras cenas mais. E a personagem da Charlie, ela é muito interessante porque
além de ser uma pré-adolescente, se a gente pode considerar dessa forma, esquisitona, a menina, apesar de ser uma atriz iniciante, ela passa aquela confiança, ela passa aquela impressão de que você, sabe, quer saber, porra, meu, o que tem por detrás dessa mina, certo? O que ela tá pensando, o que ela tá aprontando. Porque todo mundo que é meio louco, que é meio esquizofrênico, você sempre fica com o pé atrás. E ela consegue passar isso direitinho a partir do filme. A atuação da Toni Collette é espetacular, certo? É uma atriz que eu gosto muito dela, fiquei fascinado pelo papel dela lá em Sexto Sentido, quando ela faz lá a mãe do garotinho que vê gente morta. E aqui ela carrega praticamente, na minha opinião, o filme nas costas, assim, de uma maneira estrondosa. Mas por um outro lado, o próprio garoto aí, o Wolf, que faz o Peter, também tem alguns lampejos muito legais durante todo o filme. Agora, o que eu achei verdadeiramente um desperdício foi o papel do Gabriel Byrne, fazendo Steve, no caso aí, o marido da Annie, né? Poderia ter colocado qualquer cara ali para fazer o papel que ele fez, mesmo porque quando você tem um baita de um ator, isso é minha opinião, certo? Tipo o Gabriel Byrne, é a mesma coisa, já que a gente está em época de Copa do Mundo, você ter o Cristiano Ronaldo e de repente colocar o cara para jogar de zagueiro lá atrás. Então é mais ou menos assim, já que a gente está em ritmo de Copa, que eu classifico o papel e a importância do Gabriel Byrne dentro desse filme. Claro que é um ator experiente, ele acaba trazendo nome para o filme, isso é bastante interessante, isso ajuda a vender sem dúvida nenhuma, e quando o filme vai para qualquer tipo de festival, impõe respeito logo de cara. Porém, quando o filme ele começa já a passar um pouco mais da metade, é aí que eu classifico que ele fica um pouquinho cansativo demais, e a gente vai ver algumas coisas, por exemplo, que eu acredito que o diretor poderia ter evitado para deixar a gente um pouco mais curioso, não entregando de bandeja certas coisas que já são clichês em termos de filme de terror. Fica calmo aí, eu não vou contar para vocês qual que é o final, mas eu considero também que a trama, quando ele amarra ela ali no final do filme, ela é muito óbvia, da maneira que parece que ele pega você pela mão e quer explicar, sabe? Tipo, olha, isso aconteceu por causa disso, isso por causa daquilo, e esse era esse, aquele outro era aquele outro. E eu acho isso desnecessário, podia ter deixado uma coisa no ar, dado aquele final para a gente pensar e para cada um tirar suas próprias conclusões. É esse tipo de filme, por exemplo, de terror que eu adoro. Por exemplo, como foi A Bruxa, com algumas ressalvas daquele final que eu já disse aqui anteriormente que eu não gostei também. Mas vamos dizer assim, que se ele tivesse entregue algo mais entre quatro paredes, fechado ali, para a gente mesmo deglutir por nós mesmos, teria sido um pouco mais interessante. Mas o filme, ele é bom, ele é legal, ele flerta em ser algo diferente, embora, como eu disse, a história seja mais do mesmo, mas pelo menos ele tem uma embalagem diferente deste tal mais do mesmo que eu acabei de dizer para vocês aqui. Quanto mais é isso, se você não assistiu ainda, vai lá, confere, vale a pena, não é ingresso perdido do cinema, não é tempo perdido se você está vendo o vídeo um pouco depois e quiser assisti-lo aí na sua casa. E volta aqui nos comentários para você me dizer depois o que você achou também. Combinado? Então, até breve. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!